uma das informações que é relevante a gente pensar é em relação a essa imagem aqui, que são as gerações colocadas e o tipo de informação que cada geração tinha. A gente já conversou um pouco sobre isso na semana passada, mas dando nomes, a gente está falando em baby boomers, quem nasce na época da ditadura militar, geração X, que é a geração posterior, geração Y na década de 80, e aí você tem geração Z, geração alfa e pós-2000 os nativos digitais. Então, em geral, você tem, primeiro, uma sobreposição de datas na definição das gerações e você tem uma tentativa de separar qual era o cenário em cada uma das gerações. Então, por exemplo, qual é a diferença da geração Baby Boomer para a geração X? TV preto e branco, guerra, ditadura, determinadas manifestações de tentativa de opinião, hippie. O que tem depois? Começa a ter coisas de internet no mundo, começa a ter console de jogo pessoal para casa, para quem tem condição de comprar, não é para todo mundo. E aí depois vem MSN, IRC, meios de comunicação, BIP, ou seja, comunicação que ainda é muito curta, mas já uma comunicação mais rápida. Lembrando que o Baby Boomer, o aparelho telefônico e a linha telefônica era extremamente caro. Então, assim, a gente tem evolução de inclusão de meios de comunicação, inclusão de tecnologia, acessibilidade desses materiais todos vai ficando melhor e o custo de acesso de ter esse material todo vai ficando com certeza melhor e mais popular e mais evoluído. Por que isso acontece? Basicamente por dois motivos. Sendo que um dos motivos e o principal é o seguinte: como é que uma empresa sobrevive? Criando novos produtos, criando evolução tecnológica. Como é que ela cria evolução tecnológica? Vendendo produtos. Então ela vende uma televisão hoje de 65 polegadas e te oferece, daqui 2 meses, uma TV de 75 polegadas. Para você, muda alguma coisa, 65 ou 75? Em geral, não. Mas para a empresa muda porque ela vai falir se ninguém comprar de 75. Então ela precisa te convencer a trocar o seu aparelho de 65 para 75. E aí você tem, primeiro, uma evolução onde as pessoas têm mais acesso, têm mais disponibilidade desse material todo, e depois uma característica que começa agora nos últimos anos, que chama obsolescência programada, que é você, por exemplo, ter uma declaração da Apple e alguns processos que a Apple está tomando ultimamente, de que após 2, 3, 4 anos de uso de um celular, ela limita via software a bateria do celular a 80%. Então não é que a bateria vicia, não é que a bateria não tem capacidade mais de hardware de carregar. É que, como a empresa precisa te vender uma versão nova do aparelho, ela precisa que o seu aparelho fique defasado, que determinados programas não sirvam para ele, para que você compre novos aparelhos, para que ela consiga sobreviver, manter funcionário e continue evoluindo. Basicamente, a evolução tecnológica ela acontece em 2 eixos. O eixo do preço e o eixo do tamanho. Então, se vocês pegarem historicamente o aparelho celular, que é algo mais atual, né? Que dá para ver claramente na linha do tempo, você tem, primeiro aparelho celular,
extremamente caro, extremamente grande. O que acontece na evolução? Diminui o tamanho, diminui o preço. Então, primeiro, mantém o preço, vai diminuir o tamanho. Até que acontece esse celular que a menina está segurando aqui em cima, que é o celular de flip. É aquele que abre. Que era um Motorola. Mais ou menos os mesmos preços dos primeiros celulares, só que agora bem menor que é o celular de flip. Aí esse aparelho menor, eles começam a evoluir ele tecnologicamente e ver o que cabe naquele tamanho. Até que não cabe mais. Como não cabe mais evolução tecnológica ali dentro, o que eles fazem? Criam um novo aparelho. Aí aumentam de novo o tamanho. E, claro, aumentam o preço. Então, que movimento que vocês vão perceber se vocês olharem linha do tempo de aparelho celular? Muitas vezes ele se parece um tablet. Eles criam, atualmente, por exemplo, estão lançando aparelhos que são dobráveis. Aí você vira e fala, nossa, mas para que um aparelho dobrável? Isso é uma evolução legal para caramba, porque agora você não precisa ter um tablet, você pode ter apenas um celular dobrável. Ok. No entanto, esse aparelho dobrável significa que tem mais espaço nele para colocar componente. E para vocês terem uma ideia, um iPhone 6, 7 tem em torno de 70% do espaço total dele. Quando você tira a parte de trás dele, em torno de 60%, 70% é bateria. Ou seja, quer ganhar dinheiro? Trabalha reduzindo o tamanho da bateria e trabalha aumentando a capacidade de armazenamento de energia na bateria. Isso é algo que no experimento que o Miguel Nicoleles fez no Brasil, de levar uma pessoa caminhando na abertura lá do jogo da seleção, a pessoa que saiu da linha lateral do campo que iria caminhando até o meio do campo para chutar a bola com um exoesqueleto, nesse experimento, o grande problema não foi de nada de capturar os dados do cérebro, modular para o exoesqueleto. Não sei se vocês conhecem, mas esse experimento, essa demonstração foi o seguinte. Miguel Nicoleles, que é um brasileiro, ele desenvolve projetos que fazem o seguinte. Capturam sinais cerebrais, traduzem os sinais cerebrais para computador, para máquina, para robô, e ele cria um exoesqueleto que sustenta uma pessoa com necessidade de cadeira de roda, por exemplo. E aí, ao pensar no movimento, certo? Ao ativar as áreas motoras do cérebro e disparar para o movimento, o exoesqueleto, que é um robô, né, que é uma carcaça de robô, que está em volta na pessoa, onde a pessoa está ali sentada, suportada, né? Ele interpreta esse dado do cérebro da pessoa e a pessoa vai trocando passos. Claro que isso não é da noite para o dia, tem toda uma questão de realidade virtual, tem toda uma questão de imersão, de treinamento, mas o grande problema do sistema que o Nicoleles desenvolveu, junto com a equipe dele, é bateria. Se não fosse o grande problema da bateria, certeza que isso já estava muito mais popularizado, muito mais desenvolvido. E aí, quando a gente pega essas questões de geração, eu tenho um vídeo aqui que eu acho que é legal mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Basicamente, o que esse vídeo vai mostrar? A evolução ao longo do tempo de tecnologia, de recurso e de material. Carros, televisores, computadores, aparelhos de fax.
geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Casa, na escola, mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. É uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração baby boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização ao trabalho, uma carreira que nos realizasse, e não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Ou seja, esses são os diretores de escola. São os secretários. Tá? É só a gente pegar de 1960, quem nasceu nessa época foi treinado por um baby boomer ou é um baby boomer. Como é que isso evolui? O Brasil foi melhorando, sendo respeitado depois do Plano Real. A internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Evolução mais imediata. Impulsivo e bem paciente. Então ele quer subir na carreira, mesmo seja de pequenos passos, ele quer subir frequente, constante e rapidamente. Exatamente como Rose. Em 2 anos e meio de empresa, 2 promoções. Pensa que ela está satisfeita? Só com os próximos desafios. Já quer desafio novo? Sim. Mas faz só 1 ano que você está nessa posição. Não, já é até o suficiente. Já conheço bastante, já estou bem acostumada. Está na hora de outra vez. Roberta, 28 anos, é outra legítima mulher da geração Y. Quieta até quando está no bom emprego. Eu tenho a mania de olhar para fora, de olhar para o mercado e de saber o que as outras pessoas estão fazendo. O seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira, o último ficou 20 anos. Isso também está sendo a coisa mais importante que tem. Eu disse uma camisa. Então, quando você desce uma camisa, você vai lutar por ela. Era o mesmo sistema era esse. Perceberam a diferença? Um deles veste a camisa da empresa e luta por ela. Por isso ele fica 20 anos na mesma empresa, por isso ele considera parte da empresa. O outro quer ascensão profissional. O outro quer desafio todo dia. O outro quer novidade. Esse é a geração Y. Está no 3º emprego, anos. Você se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu fui para a concorrência 3 vezes. Eu sempre vou para a concorrência. Agora eu estou me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, que teve uma história e uma educação diferente.
Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio. Esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos seguros. Observou casos aqui, né? Pessoas da geração X estavam com uma ideia melhor com relação da geração Y. Outro problema é... Reparem o seguinte, a geração Y é pré-2000, tá? Esse vídeo é um vídeo antigo que discute essas diferentes gerações, mas não está levando em consideração ninguém que nasceu pós-2000, que são os ditos nativos digitais, né? Porque, assim, quem nasce pós-2000 já nasce com o celular na mão, já nasce com a internet melhor, já nasce com acesso à informação muito mais rápido, já começa mais para frente, que é o tempo mais atual, né? A ter liberdade de escolha. Então, por exemplo, se o Baby Boomer não tinha opção entre assistir TV ou não assistir TV, porque ele não tinha televisão, e aí é a época onde as pessoas, a vizinhança ia para a porta da casa de alguém assistir TV, porque uma pessoa da rua tinha poder aquisitivo e conseguia comprar TV. Depois essa TV começa a ser mais popular e cada casa tem, começa a ficar a imagem colorida, começa a aumentar de tamanho, até que agora, mais ultimamente, a TV não é mais o canal de TV. Agora já é o programa que eu quero assistir. Então, as pessoas atualmente, elas já escolhem por stream, se elas querem ver alguém, se elas querem ver um programa específico na hora que elas querem, com os amigos que elas querem. E aí isso gera uma debandada, né? Uma saída, uma fuga dos canais de TV fechada, também uma fuga dos canais de TV aberta para plataformas do tipo Twitch, que é a plataforma de jogos, onde eles fazem lives lá jogando, utilizando aplicativos e coisas do tipo, para YouTube, para Vimeo, para Netflix e para todos esses outros, Globoplay. Então, assim, antes você não tinha acesso à novela. Depois, você já tem a TV e tem acesso à novela. Agora, você quer assistir o capítulo da novela na hora que você quiser. Ah, Daniel, mas então estão deixando de assistir determinados programas? Sim, mas a grande maioria não é que estão deixando de assistir. Estão assistindo na hora que querem. Não tem mais aquela de ter que esperar 8h30 para ver o jornal. Se eu estiver trabalhando 8h30, eu vou ver o jornal nacional às 11 horas da noite. Não é mais aquele acontecimento de a única fonte de informação confiável, igual foi há um tempo atrás. Por quê? Você tinha um custo extremamente alto para instalação de antena e para proliferação de informação, e aí a única informação que era recebida era de 1, 2, 3 canais de TV. Certo? Eu não vou passar o vídeo todo, porque esse vídeo é muito longo, mas esse é um vídeo que eu recomendo vocês assistirem. Deixa eu pegar o nome dele aqui no início. É um especial da Globo News sobre gerações, tá? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada depois nele. O que a gente vai ter ao longo do tempo dessas gerações? Movimentos de informação, disputa por espaço e problemas sociais absurdos. Isso aqui é uma imagem de época de guerra, fome, miséria e tentar alcançar lugares, espaço, mandar coisa para Marte, mandar coisa para a Lua, música e relações com a música bem distintas, e meios de transporte que também vão evoluindo cada vez mais. Mas atualmente você tem a evolução e
caminhando para popularizar carros autônomos. O que é isso? Você sai de não ter carro para ninguém até ter carro para algumas pessoas. Atualmente, as pessoas de classe média têm acesso a um carro, até de classe mais baixa, classe D, tem acesso a algum meio de transporte que não bicicleta. E aí, aos poucos, você vai evoluindo para carros automáticos, que, por exemplo, vão regular limpador de para-brisa dependendo da intensidade de chuva, vão regular marcha, vão regular ajuste de frenagem para melhorar a segurança, vão ter mais dispositivos de segurança, mas também carros que identificam demarcações na pista e andam sem motorista. Então, em muito breve, isso, na verdade, já é realidade em alguns lugares hoje. Por exemplo, tem um aeroporto, acho que é de Londres, onde o transfer de um terminal a outro é feito num carro sem motorista. Você entra no carro, a hora que dá a lotação, você aperta um botão, ele fecha as portas e ele verifica, né, se está tudo fechado e vai de um terminal a outro. Como é que isso funciona tecnologicamente? Identificação de borda da pista e um software embarcado com um mapa de onde ele está saindo para onde ele está chegando, e ele vai percorrendo isso com sensor de presença, sensor de colisão e tudo autônomo. Qual é o problema para se popularizar isso? Você precisa ter ambientes controlados. Como assim? Uma faixa pintada numa cor de um lado, numa cor de outro, por exemplo. Duas faixas onde esse carro vai conseguir, através de sensores, identificar as bordas. Sensores, que esses já estão mais comuns, né? Sensor de ré, para identificar a colisão traseira. Só que esse sensor de ré, ele não precisa estar com a sensibilidade tão alta. Porque quando você vai dar ré, você, em geral, está usando uma velocidade mais baixa. No entanto, se você está a 120 por hora numa estrada, o sensor de colisão frontal, que vai parar o carro autonomamente, mantendo em segurança as pessoas que estão dentro dele, precisa ser um sensor mais evoluído. Mas essa é a realidade. Daqui muito pouco tempo, você vai ter aluno chegando para a aula num carro sem ninguém dirigindo. Num veículo sem ninguém dirigindo. Então, você não precisa ter vaga de estacionamento. O carro vai, deixa a pessoa, para na porta da escola, abre a porta, aí alguém da escola vem, por exemplo, e recepciona essa criança, fecha a porta e o carro sai e vai para a garagem dele, ou vai para o estacionamento que ele já está programado para ir. Essa é uma realidade que, com certeza, os baby boomers não estão preparados para ela, e com certeza, se a gente não parar para pensar hoje, a gente também não está preparado para ela. Para chegar, olhar e falar, peraí, o aluno não chegou, não, o carro dele acabou a bateria. Não, o carro dele se envolveu numa colisão. Não, o carro dele está preso entre 3 carros porque tem carro autônomo e carro manual, e o carro manual travou ele não consegue sair. Novos problemas, novos imprevistos que acontecem. Como é que a geração X funciona? Ela tem um monte de novas realidades, e aí eu gosto desse slide aqui porque ele mostra imagens da geração X para poder entregar a idade de uma galera, né? Tem filmes, tem jogos, tem relógios coloridos. Então dá para entregar bem a época da geração X. Como é que você pode descobrir se a pessoa é da geração X, por exemplo, mostrando uma imagem dessa e brincando um pouco sobre ela? Essa aqui é uma tabela que eu gosto, que resume os slides anteriores, é por isso que eu passei eles, porque é uma tabela que mostra
a diferença entre relação com autoridades, relação com organização, com os colegas, estilo de trabalho, estilo de gestão. Então vamos lá. Como é que o baby boomer lida com relação com a autoridade? Ele desafia a autoridade, na grande maioria, tá? Isso não é regra, não são todos. Mas assim, não espere algo mais nessa linha, tá? Se você está se relacionando com o baby boomer. Em geral, ele é mais desse jeito. Olha a diferença. O baby boomer desafia a autoridade, o geração X não se deixa impressionar pela autoridade, e o geração Y respeita a autoridade que demonstrar competência. Ou seja, eu preciso perceber que você é competente para que eu respeite a sua autoridade. Não é assim, você é meu superior, então eu respeito você e pronto. Como é que resolve esses casos, né? O baby boomer gosta de sistemas horizontais e democráticos. O geração X tem as competências e habilidades mais respeitadas do que a idade. Então não faz muita diferença se você é mais velho que eu ou não. E o geração Y ensina superiores a usar a tecnologia. Ou seja, o geração Y, ele já percebe que ele tem informações mais atuais e que ele precisa colaborar e contribuir com as gerações anteriores para diminuir essa distância. Porque, é claro, não existe essa coisa de eu vou alcançar a próxima geração. Eu sou de um outro momento. A época que eu estudei, as aulas eram de um outro jeito. Em relação a recursos, em relação à sala de aula, em relação a linguajar, em relação a acesso à informação. Então eu preciso diminuir a distância, mas não tentar me aproximar. Não tentar ser. Estilo de gestão, olha a diferença. O baby boomer é participativo e toma decisão por consenso. O X, justo, objetivo, flexível e honesto. E o Y diz o que pensa. O Y ele não quer saber se é o melhor para a empresa, ele quer saber se ele está satisfeito. Ele virou o centro da história toda. O que é uma carreira para cada um deles? Baby boomer é mérito próprio, ele quer segurança. O X, ele espera que a organização faça alguma coisa por ele. Então o X espera que uma capacitação seja custeada pela empresa para que ele tenha melhor capacidade para contribuir para o crescimento de todos. E o Y, a carreira é uma oportunidade para ele agregar valor. Então, assim, a gente está falando de pessoas bem diferentes, que veem as coisas todas bem diferentes e que a gente precisa entender um pouco sobre como é que a coisa funciona. Isso aqui é um gráfico de 2015, mas eu não consegui achar um dado mais atual para mostrar para vocês. E eu acho que esses dados aqui mostram algumas coisas legais, que é o seguinte: tempo de profissão como educador do professor. Ou seja, eu sempre tento categorizar diretor, professor e aluno como se fossem 3 gerações. Mas é óbvio, as gerações não são profissão. As gerações são faixa etária. Então, normalmente as gerações são de 10 em 10 anos. Ou, em algumas classificações, de 20 em 20. E aí, vamos lá. Esse aqui é um gráfico do W Pensar. Olha só. Numa entrevista com professores do Brasil em 2015, o que eles apresentam de informação? Acima de 10 anos de profissão como educador, você tem 40%, que é 21 mais 19, de 10 a 20 anos,
e 27% acima de 20 anos. Ou seja, você tem um quarto da escola, mais de 20 anos de profissão. Você pega um professor que começou a dar aula lá pelos 20 anos de idade. Se ele tem 20 anos de profissão, ele tem 40 anos de idade. Ou seja, ele tem mais de 40 anos de idade. Se ele tem de 10 a 20 anos, ele tem de 30 a 40 anos de idade. Se ele tem menos de 10, ele tem de 20 a 30 anos de idade. E como é que funciona isso para o diretor? A maior parte dos diretores trabalha como educador há mais de 20 anos. É essa comparação que eu estou fazendo aqui. O professor é mais novo do que o diretor, mas, de qualquer modo, a gente tem gerações diferentes de professor, gerações diferentes de diretor. E como é que você chega nesse ambiente para trabalhar? Você não precisa perguntar a idade de ninguém. Você chega conversando e já entendendo mais ou menos quem é de qual faixa etária, para já entender alguma coisa em relação a, por exemplo, por que os professores A, B e C se dão bem? Porque eles são de áreas próximas, porque eles são de áreas do conhecimento, tá? Eles são de áreas do conhecimento próximas, porque eles são de regiões próximas, moram próximo, estudaram próximo, alguma coisa desse tipo, ou porque eles falam de coisas parecidas, em vivências parecidas. E ter vivência parecida pode ser também por faixa etária. Então, por exemplo, eu quero fazer projeto com o professor. O que eu preciso ter de início de conversa com o professor no período de estágio? Eu posso chegar, dar uma olhada na aula dele, ver mais ou menos a faixa etária dele, e se eu quiser ter uma proximidade, eu posso começar a conversar com ele sobre algumas coisas da época dele. Ah, Daniel, mas eu não conheço o direito da época dele. Não tem problema, eu acabei de te mostrar que existem gerações. E, por exemplo, se você pegar uma música do tempo dele, você vai conseguir conversar com ele mais fácil, goste ele da música ou não. Mas ele vai ter um pensamento a respeito da música, já é uma abertura para conversa. O que os alunos gostam? Se você chegar com alguma coisa do tempo dos alunos, você consegue abrir um diálogo com os alunos a respeito desse assunto. Tá? Então, é questão de você perceber pelo menos esses 3 eixos. Região onde esse professor mora, área do conhecimento que o professor atua e faixa etária. Claro, tem várias outras questões envolvidas, mas, por exemplo, não é da mesma faixa etária que eu, não é da mesma região que eu, mas é um professor de uma área parecida, de uma área correlata. Consigo sentar com ele para conversar sobre a minha aula, sobre a minha área, sobre como é que ele aborda determinado conteúdo. Não é da minha área de conhecimento, mas mora no mesmo bairro que eu. Como é que você pode começar uma conversa dessa? Ah, você é da escola tal, você teve aula com fulano de tal, gostava muito do jeito do fulano de tal, gosto muito da estrutura de tal lugar. Ou então, chegando na terceira linha que eu falei. Poxa, você lembra de tal música? Você lembra de tal programa? Você lembra de tal veículo? Você chegou a ter tal brinquedo, tal aparelho? E aí você remete à infância, você remete a uma realidade que essa pessoa está confortável e você consegue sugerir, opinar, conversar, ter uma abertura melhor para a conversa. Por que eu estou falando dessas coisas? Por que eu gasto tempo falando sobre as personas? Porque
De nada adianta você imaginar chegar numa escola como estagiário se você vai chegar lá levando novidades do mundo acadêmico. Você precisa conhecer quem vai receber essa informação. Do mesmo jeito, se você vai desenvolver um software, você pode fazer ele o mais otimizado possível, com a melhor interface possível. Se você não aproximar do usuário para entender como esse usuário vai preferir utilizar, o seu software vai ser um fracasso. Ele pode ser excelente, mas não ter usuário. Não ter adesão, não ter gente que vai usar, compartilhar, comentar, opinar. Então, o objetivo é que vocês entendam o contexto e cada vez mais deem força e opinião para o usuário externo. Escutem muito. Qual é a dificuldade do professor que você está lá no estágio? Se você está lá e identificou determinadas dificuldades, claro, você consegue chegar, se aproximar e falar, olha, identifiquei uma questão aqui que eu posso te ajudar. E aí eu pensei de uma semana para outra, desde semana passada fiquei meio inquieto pensando a respeito, e eu queria conversar com você, o que você acha de repente, a gente experimentar algum dia essa didática, esse tema, esse jogo, essa dinâmica. O que você acha de chamar o aluno tal para conversar sobre tal assunto? Sugestão, ideia, participação, colaboração. Aos poucos o professor vai dar abertura, você vai conseguir contribuir para a educação do jeito que a gente precisa contribuir, e aos poucos você vai ganhar confiança desse professor e ter, principalmente, eu vejo o momento de estágio como cartão de visita de vocês. Então vamos lá, saiu de um período de estágio, surgiu uma oportunidade de emprego. Essa oportunidade de emprego, a primeira coisa que vão pedir é uma referência. E quem você vai dar de referência? É o seu professor? É o seu colega de turma? Nenhum deles teve uma relação profissional com você. Ele vai dizer, olha, foi meu aluno. Beleza, como aluno é bom. Adianta o quê? É preferível você dar como referência, ou, na verdade, é melhor você dar como referência também alguém que foi supervisor de estágio e alguém que te viu em horário de trabalho, com roupa de trabalho, no local de trabalho, lidando com o público externo. Essa pessoa tem capacidade para te dar referência melhor. E esse professor, supervisor de estágio na escola, que está te acompanhando no estágio, é um professor, é uma professora que vai te dar, que pode te dar referências muito boas e te garantir emprego. Além de poder te indicar para determinadas funções, determinados cargos. Pô, tô sabendo que precisa de uma pessoa lá na empresa tal. Indica teu nome. Então, eu vejo esse período de estágio como algo extremamente relevante. Aqui ia falando um pouquinho a respeito de despesas médias, porque as despesas variam muito conforme a faixa etária e conforme a classe social. E aí, o que a gente vai perceber é que a educação está aqui em verde ou azul, não sei. Isso aqui é sempre nebuloso definir que cor é essa, mas educação é um gasto que normalmente as pessoas não tinham 2017, 2018. Primeiro habitação, depois outras, que envolve um monte de coisa, depois transporte, depois alimentação, depois assistência à saúde e, um dos últimos, educação. Vem depois da educação, vestuário, higiene, despesa diversa, recreação e cultura, serviços pessoais e fumo. Vícios, né? Poderia chamar de vícios. Então, só para vocês entenderem, assim, a escola não tem material, tenho dificuldades para conseguir os recursos. Sim, bem-vindo. Essa é a realidade da população brasileira como um todo, se não da população mundial.
Educação não é a prioridade de gasto no Brasil. E em muitos países do mundo também não é a prioridade de gasto. Em alguns países certamente é. Tá? Bom, agora eu vou passar para mostrar para vocês o seguinte. Por que eu chamo de persona e de onde vem esse conceito? Persona é uma definição, é um modelo que se usa no marketing. Tá? E é muito interessante o uso de persona no marketing, porque o marketing precisa ou te convencer de uma ideia, se a gente está falando em propaganda, ou te vender um produto, se a gente está falando em publicidade. A diferença de propaganda e publicidade é essa. A propaganda vai tentar te conscientizar de uma ideia ou de algum aspecto, e a publicidade vai te vender alguma coisa, um produto, um serviço, alguma coisa. Como que eu economizo dinheiro ou como que eu gasto menos dinheiro? Escolhendo adequadamente a linguagem, as cores, as formas para o público que eu quero convencer da ideia ou vender o produto ou serviço. E como que essa área desenvolveu e o que a gente pode aproveitar na educação de conhecimento que o marketing traz. Essa aqui é uma das informações, que é a definição de persona. Como que eu consigo escolher o melhor horário para fazer propaganda de carro? Eu preciso, primeiro, de uma estatística de audiência do veículo. Se a gente está falando de TV, uma estatística de audiência da TV. E eu preciso de uma estatística de compra de carro. A partir do momento que eu pego em que horário do dia, qual é a faixa etária que assiste a TV, quais são as faixas etárias que mais compram carro, basta eu cruzar a informação uma com a outra. Então, por exemplo, como é que eu faço para ter acesso a essa questão de faixa etária que assiste TV? Duas formas. Forma mais comum, tentativa e erro. Forma mais elaborada, rastreio de Ibope. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito bem segmentada, que é o seguinte: Brasil é o país do futebol. Isso não é cultural, isso é produzido. Por quê? Sendo o país do futebol, e sendo o futebol um esporte nos últimos muitos anos masculino, quando eu quero vender um produto para o público masculino, eu faço o quê? Coloco no intervalo do futebol. Coloco durante uma partida de futebol. Aos poucos, tem se popularizado o futebol feminino. Muito lentamente, com muito pouco apoio. E aí, aos poucos, você começa a poder oferecer produtos para o público feminino no intervalo do futebol. Por que que lojas americanas têm propaganda no Big Brother, Fiat tem propaganda no Big Brother e Volkswagen tem propaganda no meio do futebol, do jogo da seleção brasileira ou no jogo do Campeonato Brasileiro? Porque fizeram a persona e descobriram que quem assiste jogo do Campeonato Brasileiro é, por exemplo, homem, 30 anos, solteiro, que usa computador, que participa de lista de discussão sobre cinema, que costuma ir ao cinema, que assiste bons filmes, que não compra pela internet porque não acha seguro. Aí você define quais são as características dessa pessoa. Claramente isso aqui é uma pessoa, é uma persona para você vender o Netflix, por exemplo. E aí você tem aqui definido, por exemplo, quais são as barreiras que você tem que quebrar. Não acha seguro. Opa! Então, que propaganda eu vou fazer do Netflix? Não é publicidade. Eu não vou fazer uma publicidade para vender para essa pessoa o Netflix, porque ela não vai comprar.
Eu vou primeiro fazer uma propaganda para essa pessoa do Netflix para mostrar para ela que o Netflix é seguro. Para quebrar a resistência dela aqui, ó. A partir do momento que eu quebro a resistência dela e ela passa a achar seguro o Netflix, eu consigo migrar essa pessoa do cinema para a sala de casa, para o aparelho dela. Traduzindo, o pessoal do marketing trabalha muito com informações que estão conhecidas. E quanto mais informações são conhecidas, mais fácil de agir. Por que eu falei a gente? Porque desde o meu doutorado, eu colaboro num grupo de comunicação. Então, eu tenho alguns trabalhos, algumas pesquisas que eu me envolvo com o pessoal de PP, né? Publicidade e propaganda, comunicação, marketing, coisas do gênero. Mas então, por que Lojas Americanas faz propaganda do Big Brother e por que Volkswagen, o carro, faz propaganda do futebol? Porque a maior parte do público que assiste Big Brother vai comprar coisas que vende na Americanas. Como a publicidade da Americanas lá está com a intenção de vender micro-ondas, panela, ventilador, forno, cadeira, tem que ir no nicho que vai comprar mais. Que a chance é maior de compra. Então, por exemplo, que tipo de propaganda vai ter no programa da Ana Maria se o público dela é tal? Uma propaganda que vai vender mais coisas para o público dela. E aí não é homem ou mulher, é compra. Tá? Então, por exemplo, por que de tarde vendem vitamina D bem mais caro do que se a pessoa for na farmácia aqui do lado e comprar? Porque a pessoa precisa de maior comodidade, ela sente mais comodidade comprando pelo telefone e recebendo em casa, e é uma pessoa que está assistindo esse programa da tarde que compra mais. Ah, Daniel, mas como é que chegaram nessa informação? Tentativa e erro 100%. Tá? Experiência de mercado. Agência de publicidade, tenta uma vez, não deu certo, muda o horário, tenta de novo, não deu certo, muda o horário. Tenta a emissora, não deu certo, muda o horário. O contrato de publicidade, o contrato de propaganda, é um contrato que envolve essa flexibilidade em geral de horário. E aí você vai mudando determinadas faixas de horário para ver qual resultado foi melhor. E como é que a gente usa isso para sala de aula e como é que a gente usa isso para ambiente de sala de professores e gestor? A gente pega essa persona, vou até mostrar outros exemplos aqui, ó. Essa aqui, Ana Clara, 17 anos, estudante terceiro ano, classe A. Estudou sempre no mesmo colégio, X de alto padrão, particular, e está insegura sobre o novo ambiente de estudo que a faculdade configura. Estou pegando só um trecho aqui. Ao estabelecer ou ao ter a noção de um modelo de persona, você consegue ter uma ideia mais clara, mais fácil de quem são os seus alunos, de como eles pensam, de como eles vão reagir, de como você imagina que eles vão aceitar uma ideia nova, uma proposta nova. E aí você junta as duas informações, que é gerações diferentes e persona, e você consegue evoluir no sentido de cada vez entender melhor as pessoas. Então, você vai lidar com, por exemplo, Pedro Souza. Gosta de passar pouco tempo em lojas virtuais procurando produtos de interesse. Compra por impulso. Fica confuso com muitas opções. Aí você vira e fala, peraí, eu tenho um grupo de alunos que é um aluno que, se eu der 3 opções para eles, eles ficam completamente perdidos. E aí você vai chegar nessa sala e vai dar 3, 4 opções de modelo de trabalho? Não, é preferível você primeiro sentir o ambiente e depois você chega e fala, olha, me parece que
o mais adequado para vocês é isso. Tudo bem? Pode ser assim? Repare, é a mesma postura do que você virar e falar assim, olha, tanto faz, vocês podem escolher, vocês podem fazer ou trabalho em dupla, ou em trio, ou de 5 pessoas, ou de 10 pessoas. Se a gente está lidando com alunos e com indivíduos, professores que ficam confusos com muitas opções, primeiro, você passa uma insegurança. Segundo, você vai perder um baita tempo porque ele não vai decidir, ele não vai definir. Então, aos poucos, você vai entendendo o ambiente e vai vendo, por exemplo, será que você falar ao professor é o melhor caminho? Ou será que, por exemplo, pedir um colega para falar com o professor, a chance de ser aceita aquela ideia é maior? O que você quer? Você quer que a ideia seja aceita? Ou você quer que você dê a ideia? Será que você chegar ao diretor levando essa ideia vai ter maior chance dela ser acatada? Ou é melhor você primeiro se reunir com colegas para depois levar essa ideia ao coordenador, ao professor e aí chegar ao diretor? Ou levar para o DA e o DA levar para lá, junto com você, por exemplo. Percebe? Então é questão de estratégia. É questão de você pensar qual é o resultado que você quer alcançar e qual é o caminho que você vai percorrer para alcançar esse resultado. Afinal de contas, conhecimento para quem, né? Esse aqui é um dos grandes professores no Brasil da área de informática na educação. E numa das aulas dele, ele mostrando conhecimento para quem? É conhecimento para quem está mexendo no LinkedIn, é conhecimento para equipes de empresa, é conhecimento para as crianças. Para quem que você está objetivando esse conhecimento? E são estratégias diferentes que você vai utilizar para alcançar o resultado que você quer. Tem aqui mais dois exemplos de persona, onde vocês podem ver modelos, tá? Não existe um modelo pronto. Cada empresa, cada agência adapta isso conforme a necessidade dela. Aqui já é um modelo mais detalhado. Então, eu não disse que formação faz diferença, área de atuação. De repente, vale a pena colocar. Dado demográfico, não falei que a região faz diferença? Vale a pena colocar. Se é uma pessoa homossexual, se é negro, se é uma pessoa discriminada, se é uma pessoa que tem um posicionamento muito crítico, muito rígido em relação a determinado aspecto religioso. Essa é uma característica que vale a pena você tomar conta, tomar nota. Então, assim, determinado aluno segue determinada religião africana, por exemplo. É mais fácil uma pessoa que segue uma religião que historicamente tem conflitos com religiões africanas conversar e convencer essa primeira pessoa, ou é melhor uma outra? Usar um outro interlocutor? Às vezes você usa caminhos para chegar no resultado que você precisa. E não há nada de errado nisso, tá? É só uma questão de evitar receios, evitar bloqueios, evitar problemas. Afinal de contas, a gente não está supondo aqui que você, por exemplo, está levando uma atividade que vai prejudicar os alunos. Não está levando uma atividade que vai prejudicar a escola, os professores, a direção. Está levando uma sugestão. Você está, por exemplo, escolhendo um jeito de dar aula diferente. Será que vale a pena no primeiro dia eu já chegar com esse jeito de dar aula diferente e soltar esse jeito? Ou será que é melhor peraí, calma, vamos lá. Uma semana, 2 de aula, conheci a turma, experimento isso numa turma, verifico se deu certo, peço os alunos para me darem feedback, para ver como é que funcionou, quais foram as dificuldades deles.
Aí uma turma mais extrovertida, eu vou ter um ou outro aluno que vai me dar informação pra caramba. Aí eu aprendo com as informações que esses alunos me deram de feedback, melhoro para a próxima aula. Eu posso, por exemplo, dar uma atividade e, no final das contas, pedir aos alunos o seguinte, ó, quais foram as dificuldades, quais foram os pontos positivos, quais adaptações vocês fariam. Eu, por exemplo, faço muito disso. Eu peço, em vários momentos, inclusive na disciplina de recursos educacionais tecnológicos, eu vou pedir, tem um trabalho que é, suponha as situações, combine o grupo A com o grupo B e diga qual vai ser a aula, como você vai agir no imprevisto A, como você vai agir no imprevisto B. Quer dizer que eu estou aplicando apenas a atividade? Não, quer dizer que também eu estou fazendo a galera pensar, também eu estou querendo sugestões, também eu estou tentando evoluir esses imprevistos A e B à medida que o semestre vai passando, que a edição da disciplina vai passando, porque aos poucos a gente consegue, ao apresentar essas informações, gerar um pensamento inicial a respeito, de modo que quando essa situação acontece, você já está muito mais preparado para poder agir diante dela, do que se você for surpreendido com essa situação. Então, esse aqui é um modelo diferente de persona, de descrição de persona, lembrando que uma persona não é uma pessoa. Uma persona é um avatar, um caractere que vai representar aquele nicho, aquele público. Então, assim, eu posso ter mais de uma persona para uma sala de aula? Posso. O ideal é o mínimo possível. Eu posso ter mais de uma persona para a reunião dos professores? Posso. O ideal é o mínimo possível. Por quê? Quanto menos personas eu tiver, significa que melhor eu agrupei. Se eu tenho 30 alunos e eu tiver 10 personas, dá muito trabalho para eu pensar em cada uma dos 10 pontos de vista. Se eu tiver 30 alunos e eu tiver 3 personas, é muito mais fácil eu pensar em 3 pontos de vista diferentes. Olha, eu tenho alunos mais práticos, eu tenho alunos mais teóricos e eu tenho alunos mistos. Ou seja, se eu marco uma atividade prática, em torno de 2/3 da turma vai gostar, misto e prático. Se eu marco atividade teórica, em torno de 2/3 da turma vai gostar, teórico e misto. Certo? Se é atividade teórica, teórico e misto. Se é atividade prática, prático e misto. E se eu marcar atividades balanceadas, eu, num determinado momento da disciplina, favoreci, entre aspas, misto e prático, em outra parte favoreci misto e teórico, mas eu favoreci todo mundo o tempo inteiro. Então, se eu tenho 3 grupos dentro de uma sala, o que eu tenho que fazer? Contemplar os 3 sempre que possível. E aí, vamos lá. Se eu não conheço, eu não parei para pensar nessa situação, e aí eu chego para dar aula de uma disciplina de alto índice de reprovação, cálculo. E aí eu tenho 3 grupos. Um grupo que é teórico, ou seja, lendo aprende. Um grupo que é de fazer lista de exercício, só aprende fazendo lista de exercício. E um grupo que precisa prestar atenção na aula para aprender. Estou separando em 3 grupos bem distintos. Tá? O que eu posso fazer? Eu mapear isso, identificar isso na sala, e aí eu deixo o livro-texto, dou a minha aula o mais detalhada possível, e toda aula tem lista de exercício. Ou seja, no final das contas, eu me dei mais trabalho, mas eu contemplei a turma inteira. Quando eu exijo que a turma inteira faça a lista de exercício, eu contemplei 1/3 da turma.
Quando eu exijo que a turma inteira leia o capítulo, eu contemplei 1/3 da turma. Os outros 2/3 estão chateados, estão reclamando. Ou seja, o resultado é muito melhor se a gente classifica a turma. E, claro, essa classificação não é rígida. É uma classificação que você vai fazendo ela ao longo do tempo e você vai mexendo nela. Para determinado assunto, essa classificação é muito válida. Para outro assunto, pode não ser. Para determinado horário de aula, essa classificação é muito válida. Para outro horário, pode não ser. E aí a gente vai, como professor, ajustando essa análise para a gente poder entender melhor com quem a gente está lidando. Eu trouxe aqui ainda um outro modelo, que é também perfil de persona, mas é só um outro modelo que você pode escolher adaptar do jeito que você quiser para poder deixar essas informações disponíveis. Então aqui, ó, quem ele é inovador e não tem medo de correr risco, como ele nos encontra, pontos de cuidado, o que ele não quer, o que ele deseja saber para nos contratar e por que ele compra da gente. Perceberam como a gente está se inspirando no mercado para melhorar a nossa atuação? Não estou falando que você vai vender monetariamente uma aula. Eu estou falando que você vai utilizar um instrumento que as empresas aplicam para ganhar dinheiro para você melhorar a qualidade da aprendizagem da sua aula. E isso vai, claro, demorar um pouquinho para você ter um melhor conhecimento, mas a partir do momento que você sistematiza um instrumento para poder aplicar e você começa a fazer ajustes nesse instrumento, você começa a perceber a coisa muito melhor. Então vamos lá. Juntando as duas coisas, o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo o seguinte: chegar para um diretor com uma ideia pode ser a pior coisa a fazer. Chegar para um professor ou para uma professora com uma ideia pode ser a pior coisa a fazer. O que é necessário e é fundamental antes? A gente entender qual é a melhor pessoa para a gente apresentar essa ideia específica. Em que momento é melhor para apresentar essa ideia específica? Em que turma é melhor apresentar essa ideia específica? Porque ter ideias, a gente vai ter ideias o tempo todo. Será que é legal, no meio de uma aula que é expositiva, cansativa, a última aula do dia, com uma turma que dá um trabalho danado, eu chegar e pedir para interromper o professor para dar uma ideia? Ou será que é melhor eu chegar depois dessa aula, virar para o professor ou para a professora e falar: olha, tem uma ideia para a gente poder experimentar, o que você acha? A gente pode conversar semana que vem? Qual que é o melhor dia para a gente conversar? E é ele que escolhe. Se ele disser, não pode falar agora, você fala. Só que o próprio jeito de você falar precisa ser impactado pelo momento emocional da pessoa. Vamos supor, o Gustavo cansado, nervoso, eu chego para ele e falo: cara, tem um artigo para a gente publicar que é legal pra caramba. Aí ele vira e fala: tá, beleza, fala aí o que é. Ele está prestando atenção? Não muito. Então eu vou falar com ele o que é, mas não vou falar tudo. Não vou falar detalhe. Aí eu vou chegar para ele e falar: não, então, surgiu a oportunidade para daqui 15 dias a gente publicar um artigo de um material que eu acho que é relevante pra caramba, e eu queria saber se você consegue se organizar para a gente publicar, porque parece que vai ser bom para mim, vai ser bom para você, e pode dar um crescimento no seu trabalho. Ou seja, eu contei para ele mais ou menos qual foi a ideia, mas eu estou tentando gerar nele interesse. E aí ele vai embora, descansa, depois ele vira e fala: peraí, o Daniel falou alguma coisa comigo. Aí como normalmente vai ser o retorno dele?
Vai dizer assim, oi Daniel, tudo jóia? Cara, semana passada você me procurou para me dar uma ideia, eu acabei não pensando muito bem a respeito. Vamos sentar para conversar com calma? Agora eu estou com tempo. E aí sim você vai, quando a pessoa está presente integralmente, você vai conversar com ela, dar sugestão, ver o que ela acha e experimentar. Muitas das vezes vai acontecer o quê? Você leva uma ideia, uma sugestão legal pra caramba para um professor ou para uma professora e ela tá com a cabeça tão a mil que ela não te escuta. E a saída que ela vai adotar é a saída do seguinte: pô, legal, aplica, prepara e aplica. Ou seja, enquanto você está aplicando, pelo menos eu tenho tempo para respirar. E aí você não alinhou com ela, você não preparou com ela quais são as aulas antes e depois para que aquilo seja adequadamente encaixado no contexto. Você não tem, não teve a análise crítica de saber qual é o melhor horário, qual é a melhor turma, qual é o melhor contexto em relação a imprevistos da escola, em relação a planejamentos da escola, horário de outra aula, horário de prova. E aí você leva a atividade com a melhor das intenções, com o maior dos interesses, mais bem preparada possível. E aí você... 4 cenários, vai. Antes do intervalo, a galera tá louca para sair para o intervalo. Depois do intervalo, a galera tá agitada no intervalo, não tá prestando atenção em nada. Antes de uma prova, depois de uma prova. Se você pegar qualquer um desses 4 cenários, você pode estar com a melhor proposta possível. Se você não se preparou para o cenário, a chance da sua proposta dar muito ruim é muito grande. Porque, vamos lá, eu consigo pegar e fazer uma dinâmica legal pra caramba com os alunos antes de uma prova? Consigo. Mas eu preciso começar a dinâmica dizendo, galera, olha, eu sei que vocês vão ter prova daqui a pouco. A gente vai fazer uma dinâmica aqui rápida que vai contribuir para vocês terem melhor desempenho na prova de vocês. E a gente vai terminar com 20, 30 minutos para que vocês tenham 10, 15 minutos para relaxar antes da prova. Combinado? Vamos fazer? Percebeu como uma mudança e um ajuste, entendendo o cenário, faz com que a chance da dinâmica dar muito certo é muito maior? Agora, depois de uma prova, galera, ó, seguinte, eu sei que vocês estão ansiosos pra caramba, eu estou terminando de preparar aqui a atividade que a gente vai fazer agora e eu vou deixar vocês aí brincando, relaxando durante uns 10, 15 minutos. Então, se alguém quiser ir tomar água, quiser ir no banheiro, fica à vontade. Eu só vou pedir para não falarem muito alto para a gente não incomodar as salas em volta e a gente senta para conversar sobre a atividade de hoje, tudo bem? E aí, você está lá revisando as coisas ou fazendo qualquer outro material, mas, na verdade, a sua cabeça está ali ouvindo burburinho. Por quê? Nível de ansiedade da turma é identificado na altura do barulho. Quanto mais barulho a turma faz, mais ansiosa ela está. Quanto menos barulho ela faz, ou mais presente ela está, ou mais nervosa ela está. Excesso de ansiedade pré-prova vai fazer todo mundo ficar calado, mais tenso. Você consegue ver isso como? Rigidez muscular. Olhar do aluno. Ele está o tempo inteiro agitado, preocupado, querendo saber se a caneta dele está ali, se o lápis dele está ali, se a borracha dele está ali, se o material está escondido, se está tudo organizado, porque ele está apreensivo para fazer a avaliação. Aí você vira e fala, não, peraí, calma. Depois de uma avaliação, se ele está ansioso ainda por causa da nota, se ele está chateado por causa da nota, se ele está agitado falando muito alto, você espera um tempo para ele ir abaixando o ritmo. E aí a respiração dele vai voltando ao normal, o batimento cardíaco dele vai voltando ao normal, e aí você consegue organizar sua aula direito.
Perdeu 15 minutos? Não, ganhou 30. Porque se você começa no início, ninguém presta atenção em nada, e mais do que isso, eles vão criar uma aversão à sua aula. Então, assim, tem todo um contexto que a gente precisa se preparar até para contribuir, para dar uma ideia, para ter uma participação muito efetiva e para que a gente seja muito bem visto pelo professor, pelos alunos e pela direção. Se eu levo uma ideia no momento errado, os alunos me adoram e passam a não gostar da professora. Isso é um problema. Quem assina meu estágio é a professora, não são os alunos. Aí você vai virar e falar assim, nossa, Daniel, mas você está dizendo para não levar a ideia? Não, eu estou dizendo que tem momento certo para você levar a ideia. Tem caminho certo para você levar a ideia. Tem ideia que você dá no meio de uma aula e ela é extremamente bem aceita. Tem ideia que você dá ao professor ou à professora antes e ela é extremamente bem aceita. Tem ideia que você negocia com a professora um horário para você substituí-la e é extremamente bem organizado, bem aceito, bem produtivo. Só que é toda uma questão de planejamento, entender o contexto. Que tipo de possibilidades o ambiente dá? Será que o ajuste de cadeiras facilita a dinâmica que eu quero fazer? Ou será que, por exemplo, ter uma cadeira, não ter cadeira de canhoto, mas ter alunos canhotos que ficam torcidos, né, para o lado de cá, torcidos para o lado de cá escrevendo. Isso me ajuda na aula, me atrapalha na aula ou é indiferente? Tem os 3 casos. Você pode chegar para esse aluno e perguntar, olha, você está usando a cadeira de destro, eu vou tentar uma cadeira de canhoto para você. E o aluno virar e falar, não faz diferença não, eu prefiro essa. Ou você pode ir atrás para verificar se a escola tem, trazer, apresentar para ele e falar, olha, na aula passada eu percebi que você estava de lado usando uma cadeira de destro e que você é canhoto, você não prefere usar essa cadeira? E ele vai te dar a mesma resposta. Não, eu prefiro a cadeira de destro. Só que olha a diferença. Ao invés de chegar e perguntar para ele antes, sem saber se a escola tem um recurso, você primeiro foi atrás do recurso. E ao ir atrás do recurso e apresentar para ele depois, por mais que ele se negue, igual, a turma inteira já vai te ver como alguém preocupado com o bem-estar da turma. Nossa, Daniel, mas você está falando que isso é pré-pensado, isso é planejado? Não. Isso significa que você está antevendo o imprevisto. Qual é o imprevisto? É eu chegar para esse aluno que está usando a cadeira de destro, ele virar e falar, é uma porcaria. Detesto escrever desse jeito, chega em casa todo dia com as costas doendo. Nunca ninguém parou para pensar nisso. E aí você, não, eu vou resolver seu problema. Aí você vai na direção, não tem uma cadeira de canhoto. Aí a direção entra em contrato com a Secretaria Municipal, não tem uma cadeira de canhoto, está tudo ocupado. E aí com que cara que você volta para esse aluno para dizer para ele, olha, desculpa, eu fui atrás, mas a gente não tem cadeira de canhoto, você vai ter que estudar mais 2 meses porque a gente tem que comprar uma cadeira. Perceberam o tamanho do incômodo? Então, assim, não é que você quer ser simpático, é que você quer contornar os possíveis problemas antes dos problemas aparecerem para você. E aí, como é que eu contorno os problemas? Não falando para o público as coisas que eu dependo de alguém. Se eu dependo da professora para dar uma sugestão e aplicar na sala, eventualmente eu falo para ela antes. Ou eu provoco um ambiente para ela me pedir sugestão. Eu chego e falo, olha, professor, é o seguinte, eu sou estagiário lá da computação e eu tenho tido aula de desenvolvimento de jogos, se você precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar. O que eu estou fazendo com essa frase? Eu estou dizendo, olha, me pede sugestão algum dia, porque eu posso ir atrás de sugestões e te trazer várias. Agora, eu não cheguei para ela e disse, tenho muita sugestão.
Quiser melhorar sua aula, que tá uma porcaria aí, eu posso te dar um monte de sugestão. Você vai melhorar, certeza. Os alunos vão gostar muito mais de você. Hoje eles não gostam de você porque você dá essa aula chata aí. Entenderam? É todo o jeito que você conversa sobre os assuntos delicados que vão fazer com que a outra pessoa, quando quiser, te solicite. E você resolva os problemas antes de simplesmente propor uma solução que não está ao seu alcance. Então, o ideal dessa cadeira de destro e de canhoto, por exemplo, né, que eu falei, é você ter um olhar atento para os alunos, identificar situações estranhas, entre aspas, diferentes. Então, por que aquele aluno olha muito perto da folha? Por que aquele aluno assiste aula torto? Por que aquele aluno senta sempre naquela cadeira? Por que aquele aluno, cada aula está numa cadeira diferente? Qual é o relacionamento dos alunos? Tem algum relacionamento entre 2, 3 alunos que me salta aos olhos, que eu preciso ficar um pouco mais levando em consideração essa informação? Seja porque eles estão sempre em dupla, seja porque eles estão sempre longe, seja porque a conversa deles é uma conversa mais rígida, mais ríspida. Eu preciso entender um pouco mais desse ambiente. A partir do momento que eu entendo um pouco mais desse ambiente, eu começo a poder melhorar a qualidade da minha aula. E aí, assim, quanto mais eu entendo do ambiente, eu consigo fazer melhores escolhas. Então, reparem, eu estou falando de faixa etária das pessoas, eu estou falando de conhecer as pessoas, eu estou falando de conhecer a limitação do ambiente, eu estou falando de subordinação, de hierarquia, eu estou falando de metodologia didática, eu estou falando de horário de aula, que faz total diferença, eu estou falando de liberdade que você tem enquanto estagiário com o professor ou com a professora. Por exemplo, você não tem um bom relacionamento com a professora ou com o professor porque ele não te dá abertura para fazer nada e aí seu estágio vai ser só, sei lá, ir lá buscar papel assinado. Mas você entende que seu estágio pode ser um negócio muito mais legal, muito mais produtivo. O que você faz? Você vai estruturar uma forma de trocar de horário, de trocar de professor. Por exemplo, morava em São Paulo, longe pra caramba da universidade. Uma justificativa muito clara que eu tinha era morar perto da universidade. Ah, mas eu morava com outro cara. Você brigou com outro cara? Você não brigou com outro cara? Não faz diferença. Você consegue, ao justificar a perda de tempo em transporte, trocar de casa. Ah, mas é porque você pagava muito caro? Não sei. É porque você tinha dificuldade para cozinhar? Não sei. É porque você queria receber alguém em casa e não conseguia receber? Não sei. Então, todas essas outras informações que poderiam criar algum tipo de mal-estar, você consegue contornar a partir do momento que você acha uma estratégia. Então, por exemplo, estou no horário de estágio, o professor ou a professora não me ajuda, não quer minha ajuda, não me dá abertura, estou vendo que o estágio vai ser simplesmente assinatura do papel lá de comprovação do estágio e vida que segue. Quero fazer um estágio direito, quero contribuir. O que você pode fazer? Daniel, eu estou dando aula numa escola e o meu horário de estágio é na quinta-feira de manhã e a professora não está me dando abertura. A gente pode marcar alguma atividade quinta-feira de manhã e aí eu pedi lá para trocar porque você marcou a atividade? Pode. Aí você chega na diretora e fala, diretora, tudo bem? Então, o Daniel, que é o professor da disciplina, ele marcou para a gente fazer uma atividade e dizer ele que a gente vai precisar fazer entrega e ter reunião no horário que eu estava fazendo aula aqui. Mas umas 2, 3 semanas eu acho que eu consigo manter, mas será que depois você consegue trocar? E pelo que eu vi, a professora não vai poder acompanhar no outro horário. A gente vai
podia pensar num outro professor, né? Quem sabe o fulano de tal? Quem sabe a fulana? Percebe? Você não precisa chegar e falar, ah, não gostei, ah, fulano não me atende, ah, fulano não me dá atenção, ah, fulano não aceita a minha opinião, fulano me joga a turma dele, ou turma dela. Você pode achar uma alternativa de virar e falar, olha, estou acordando muito cedo, meu rendimento não está tão bom e eu prefiro trocar o horário. Ou, ah, eu achei que eu teria mais facilidade com a disciplina tal, com a matéria tal, mas pelo jeito eu comecei a fazer umas pesquisas e eu tenho várias sugestões para disciplina tal. Será que eu posso fazer uma experiência com o professor tal? Então, assim, eu estou mostrando para vocês caminhos onde a gente consegue encontrar alternativas para chegar e falar, olha, eu preciso trocar de professor que está me acompanhando no estágio, mas eu não quero dizer que eu não quero criar mal-estar na escola. E é possível, completamente possível. Por exemplo, coisa que já aconteceu comigo no INFES. Os alunos reclamam pra caramba que não tem aula segunda e sexta. E aí o que eu normalmente faço? Eu olho a preferência dos professores no último semestre e há 2 semestres atrás. Eu vejo que horário normalmente os professores escolhem. E aí eu escolho as minhas disciplinas pegando ou segunda ou sexta. Por quê? Porque ao pegar segunda ou sexta, eu estou possibilitando aos alunos fazer mais disciplinas, porque ele tem menos colisão de horário. Como para mim não faz diferença dar aula na segunda, na terça, na sexta, eu prefiro, claro, estar mais condensado para o início da semana ou para o final de semana, mas só isso. Então eu posso pegar a grade de horário e ajustar e sugerir a minha grade de horário de forma a possibilitar que os alunos peguem uma disciplina a mais, 2 disciplinas a mais. No final das contas, o que eu estou fazendo? Tentando reduzir o tempo de formatura da galera. Tentando aumentar a disponibilidade da galera para projeto de pesquisa, para estágio gratuito, voluntário, para estágio remunerado, para bolsa. Só que eu nunca falei sobre isso com ninguém. É só uma questão. Na verdade, eu já falei mais ou menos sobre isso com algumas turmas. Que era quando eu falava, como assim? Não tem professor para dar aula para vocês na segunda? Como assim não tem professor para dar aula para vocês na sexta? E aí, aos poucos, eu fui ajustando o meu horário para exatamente contemplar essas coisas. Claro, eu não vou dar aula segunda e sexta. Mas eu consigo ou dar aula quarta, quinta e sexta, ou dar aula segunda, terça e quarta. Mas eu prefiro não dar aula terça, quarta e quinta, por exemplo. Porque vai ser mais um professor, mais uma disciplina que está colidindo muito horário. E aí o aluno vai ficar na cidade terça, quarta e quinta, vai ter que ter um gasto absurdo com passagem para ir para casa e para voltar. E aí ou ele fica sexta, sábado, domingo e segunda sem atividade nenhuma. E aí, em geral, ele vai viajar para casa e não vai produzir nada. Ou seja, a gente está gerando uma sobrecarga em 3 dias, mais um desleixo em 4 dias. Porque, claro, quando você viaja para casa dos seus pais, se você não mora na cidade, você, sem dúvida, não vai estudar. A chance de você se organizar para conseguir render lá é muito pequena. Então é preferível eu dar uma aula na sexta e você, por exemplo, ir embora na sexta-feira às 5 horas da tarde. Tudo bem. A gente continua perdendo sábado, domingo e segunda, se você viaja, mas a gente ganhou, a gente enquanto curso inteiro, tá? A gente ganhou a tarde de sexta-feira que, poxa, já que eu estou em Pádua, vou aproveitar para dar uma revisada em alguma matéria. No final das contas, a gente melhorou o CR. A gente melhorou a nota de todo mundo. Conseguem perceber a quantidade de desdobramento que dá ouvir corredor, tomar uma decisão boba, mas analisar essa decisão com cuidado para ver
impactos que elas podem gerar? Então, assim, tem coisa que é gigante, tem coisa que você não imagina, mas uma decisão boba de dar aula numa sexta-feira de manhã faz com que eu aumente o CR do curso. Aí você para, olha e fala, meu Deus, que viagem. Como é que você chegou nisso? Com a explicação que eu acabei de dar para vocês. É verdade, não é verdade? Vai de fato impactar, não vai impactar? Não sei. Não peguei esses dados para olhar, para analisar. Agora, me parece que é alguma coisa similar a isso que acontece. Se fosse eu, aluno, se eu não tenho aula na sexta e eu tenho que viajar para casa, eu viajo na quinta à noite. Ou, mais ainda, eu viajo logo depois da aula. E eu chego no horário da aula, de terça-feira. Agora, peraí, eu tenho aula sexta-feira de manhã. Eu começo viajando logo depois da aula. Lá pelas tantas, você vira e fala assim, peraí, tá começando a ficar muita coisa para fazer. Então você conversa em casa e fala, mãe, o pai, ao invés de viajar na sexta-feira na hora do almoço, eu vou fazer o seguinte. Já que tenho comida lá mesmo, eu vou viajar na sexta-feira à noite, ou então vou no sábado de manhã, e eu vou ficar lá para fazer as atividades. Pronto, 6 horas de trabalho seu, de estudo seu que foi ganhado. Porque você ponhou consciência, porque você se dedicou e porque você tem uma aula na sexta. Se não, não, que isso. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? Não, que isso, pode vir para casa, chega aqui, a gente separa um espaço para você estudar. E você chega e separa um espaço para estudar, e qual é o espaço? Qual é o tempo? Qual é o silêncio? Qual é o ambiente reservado que você tem para estudar? Na grande maioria dos lugares, o aluno não tem. E a gente, como professor, tem que pensar nisso. Ok? O pessoal da educação, em geral, não gosta nem um pouco da gente beber informação de mercado e trazer para cá. No entanto, eu prefiro comprar briga com todo o pessoal da educação e tentar instrumentar vocês o máximo que eu conseguir. Mas, por exemplo, o que o marketing faz? Eu tenho um artigo sobre isso de alguns anos atrás. O que o marketing faz para me convencer a comprar um aparelho celular de 7 mil reais? Por que eu não consigo convencer meu aluno a prestar atenção na aula? Se é uma aula extremamente relevante para ele. Eu tenho que ir nas outras áreas, e aí eu tenho esse padrão, né? Eu não vou numa área só, eu vou em tudo enquanto é área. Para tentar descobrir o que esses caras fazem e tentar trazer. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu falo em algumas aulas que eu aprendi com nutricionista. Tem algumas coisas que eu falo em algumas aulas que eu aprendi com jornalista. Tem coisa que eu falo em aula que eu aprendi com médico. Com professor de história. Com quadrinista. Então, assim, a gente vai... Eu gosto dessa ideia de bebendo nas áreas. O problema é, toda vez que você falar qualquer coisa que você está pegando do capital, do capitalismo, do mercado, pro ensino público, você tem que explicar tudo com muito detalhe. Então, por exemplo, persona. Você está segmentando, significa que você está discriminando o aluno que você vai dar aula? Não. Significa que você está entendendo melhor o aluno para discriminar menos. Quando você discrimina, quando você cria numa turma inteira uma única persona. Conseguiu entender o problema? É uma discussão que a gente precisa se posicionar, sabe? É o quanto você aceita beber de outras áreas e o quanto você entende que o fundamental é ensino público. Uma coisa que eu sou extremamente crítico é na obrigatoriedade de abrir câmera. Porque, queira ou não, você está julgando a realidade de cada um dos seus alunos. E aí você está limitando a participação dele.
Porque se todo mundo abre câmera, a maior parte da galera de escola pública vai cair na internet. Não tem capacidade para ficar compartilhando 30, 40, 50 câmeras. E não é de escola pública, tá? Ontem de manhã eu tive reunião com o pessoal da Unicamp e por ter chovido lá à noite, 2 pessoas de lá não conseguiram participar, inclusive a coordenadora do laboratório. Ela falou, não, vocês tocam a reunião aí, gravam que eu assisto. Então, assim, atitude boba que a gente toma, que às vezes é atitude discriminatória pra caramba. Claro, é frio demais você dar aula para uma tela? É frio demais você dar aula para uma tela. Mas é a realidade que se põe. O que eu preciso é ficar o tempo todo fazendo verificação de aprendizado. Entendeu? O que você achou? Gostou? Participou? Tem opinião? O que você acha a respeito? Entendeu? Isso tem que fazer. Agora, não é a forma que você participa, se é com o microfone aberto ou fechado, câmera aberta ou fechada, que significa que você está prestando atenção. Nem um pouco. Mas, de fato, é bom mostrar esse cenário de câmeras fechadas para a galera perceber que o ser humano é um ser extremamente social. Então, não existe a possibilidade do computador substituir o professor, porque essa relação humana ela é fundamental. Eu dei uma disciplina optativa de desenvolvimento de uso de jogos e análise de jogos, que eu precisei mudar a disciplina porque um dos alunos que estava matriculado não tem um notebook que poderia utilizar suficientemente e não tem um celular. E eu estou falando de final de curso. Então, lidar com a realidade que se põe, sabe? É entender cada vez mais a realidade para que a gente possa, de fato, incluir.